Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Nos acompanha essa manhã maravilhosa de domingo pelo canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Bom Pastor. Estamos para mais uma escola bíblica dominical e hoje vamos estudar juntos a 12ª lição da nossa revista. Antes de iniciarmos, te convido para fazer uma oração, pedir a direção do nosso Pai, para que Ele nos abençoe no entendimento da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, nós rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos e unidos como escola para aprender mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor gere frutos através de nós, meu Pai, que essa boa palavra, Senhor Deus, encontre terreno fértil nos nossos corações, para que possamos abençoar o teu reino, abençoar, Senhor Deus, a obra do Senhor com as nossas vidas, entregando-lhes frutos, os frutos que o Senhor tanto espera de nós. É o que pedimos assim, em nome de Jesus, e também agradecemos. Amém, Pai. Bom, irmãos, como nós dissemos, estamos, portanto, trabalhando a 12ª lição da nossa revista, de um total de 13, penúltima lição, portanto. Preparei um material para dividir com os irmãos, e aí eu peço para que acompanhem até o final, onde nós faremos a exposição desse assunto. Podemos ver o título da nossa lição, Graça Suficiente. Para aqueles que têm a sua revista, ela está na página 42. Então, a partir da página 42, nós podemos acompanhar o aprendizado dessa importante lição. Lição número 12, que tem como texto básico a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versos 7 a 10. Eu peço aos irmãos que peguem as suas Bíblias, tomem as suas mãos e acompanhem a leitura dessa linda passagem que eu vou fazer agora nesse momento. Acompanhem comigo, a partir do verso 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bom, aqui Paulo exorta aos irmãos de Coríntios acerca do momento, né, de sofrimento, das dificuldades que ele enfrenta ao longo de sua vida, encorajando aos irmãos que também enfrentavam dificuldades no seio da igreja, no meio da sociedade, de que o sofrimento, ele também é permissão de Deus, ele é um propósito de Deus para nos abençoar, para nos agraciar com o crescimento espiritual, com o fortalecimento da nossa fé. E então ele revela, Paulo exalta a graça do Senhor, recaindo sobre todos nós, inclusive e especialmente nesses momentos de dificuldade que enfrentamos. Recapitulando, portanto, a lição passada, a lição número 11, ministrada pelo presbítero Sidney, nós vimos que é preciso navegar. Essa vida, na verdade, se faz uma analogia, né, ao mar, a um barco navegando sobre o mar, e onde ondas adversas, intempéries, né, às vezes o tomam e tentam naufragar, mas a palavra do Senhor nos encoraja, né, a navegar, mesmo as dificuldades, porque Deus está conosco. E esse Deus que caminha conosco, ele nos concede graça, que é suficiente para suportarmos as dificuldades da vida enquanto navegamos. Esse, portanto, é o objetivo da nossa lição, da lição de número 12. A título de introdução, algumas informações acerca desta palavra maravilhosa, essa palavra repetida usada mais de 170 vezes no Novo Testamento. Graça. Graça é a palavra magnífica que abrange todas as riquezas que encontramos em Cristo.
divino favor conferido a pessoas que não o merecem, inclusive os incrédulos. Os teólogos chamam de graça comum. Graça comum, portanto, é o favor de Deus por sobre toda a sua humanidade. A possibilidade, né, de contemplarmos o sol amanhecer toda manhã, né, a chuva cair por sobre a terra, fazendo com que a terra gere frutos, né, o fato de podermos colher aquilo que lançamos em semente por sobre a terra, todos esses fatores, todas essas ações da vida e de todo o universo, isso representa a graça comum, porque ela sobrevém, né, ela é entregue a nós, eleitos pelo Senhor, assim também como aos incrédulos, né? É também o controle de Deus para que todas as coisas aconteçam dentro de uma ordem, né? Os dias se sucedam, né? A gente encontra as estações do ano de forma organizada, né? As pessoas também tenham posições, atitudes de respeito, de consideração ao próximo, mesmo muitas delas não acreditando em Deus ou não professando a fé no nosso Deus, alguns os que se denominam ateus, é graça comum. Graça que recai sobre todos, inclusive por sobre aos incrédulos. Graça também é o meio pelo qual recebemos as bênçãos materiais e espirituais. Nesse sentido, então, chamo e convido aos irmãos para que possamos observar algumas características da graça de Deus. A primeira delas, presente na nossa revista, é que essa graça ela é multiforme. Vemos isso na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, que nos diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui, Pedro nos exorta a administrarmos com responsabilidade os dons que recebemos de Deus. Aqui ele afirma que cada um de nós recebeu o dom da parte de Deus. Para quê? Para que nos deleitemos com ele? Não. Para que possamos agir como bons despenseiros, dividindo, abençoando a outros com os dons que o Senhor confiou a cada um de nós. Portanto, ela é multiforme, porque cada um de nós recebeu um dom específico, recebeu uma habilidade específica, recebeu um ministério específico. É multiforme porque nós podemos, dentro das nossas diferenças, agir de forma diferente, a abençoar aqueles que necessitam dentro das suas particularidades, das suas individualidades. É multiforme também porque essa graça nos alcança nas suas mais diversas necessidades e especificidades. Cada qual de nós enfrenta uma dificuldade na vida. Cada um de nós enfrenta adversidades. A vida nos assola de forma diferente. Há problemas financeiros, há outros há problemas de saúde, há outros ainda dificuldades com a própria sobrevivência, com o lidar com a vida, com o seu corpo. Enfim, cada um de nós enfrenta dificuldades, perseguições, como o próprio apóstolo Paulo nos afirma, acerca desse espinho na carne. A vida é cheia dessas adversidades. É propósito de Deus, afinal, trabalhar a cada um de nós dentro dessa realidade. Mas a multiforme graça de Deus nos alcança nas mais diversas necessidades que temos. Esse é um Deus que nos atende de forma individual, específica, personalizada. Aleluias! Deus é maravilhoso. Outra característica maravilhosa da graça de Deus é que ela é superabundante. Vemos isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, nos versos 8 e 11. Acompanhe comigo. E Deus é poderoso para fazer superabundar, para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia,
também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual que por nós se deem graças a Deus. Paulo aqui nos exorta a igreja de Coríntios, e nos serve também, para que a esse Deus que é poderoso para fazer abundar todos nós a sua graça, a fim de que tenhamos com suficiência aquilo que necessitamos para a vida, é o mesmo que também nos faz abundar, transbordar em graça em favor dos necessitados, através das nossas obras. Conforme ele mesmo diz, Deus espalhou aos pobres, Deus garante a sua justiça que permanece para sempre. Mas ele quer que participamos dessa boa obra, agindo em favor daqueles que necessitam, levando o pão àqueles que têm fome, multiplicando os frutos de justiça sobre todos aqueles que padecem. A graça do Senhor, ela é maravilhosa, porque ela superabunda na minha e na sua vida, e também através de nós, aqueles que necessitam. Deus confiou a nós ministérios maravilhosos, meus irmãos. Não podemos nos acovardar diante das adversidades, diante das perseguições, diante das dificuldades. Nós não podemos nos guardar em nossos lares, deleitando-nos dos bens que o Senhor confiou a nós, ao passo em que irmãos que comungam da mesma fé, incrédulos, padecem na escuridão, necessitando de um pão para saciar a sua fome, inclusive e especialmente espiritual. Essa graça também é toda suficiente. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, verso 9, esse texto básico que acabamos de ler, diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa graça é toda suficiente. A graça do Senhor nos basta. Ela nos aperfeiçoa na fraqueza. Ela nos fortalece. Ela nos dá condições a acordar num novo dia, encará-lo com fé, com perseverança, sabendo que é o Senhor que peleja por nós. A palavra do Senhor é maravilhosa. Essa graça é suficiente a todos nós. Ela superabunda na minha e na sua vida. Ela nos atinge de forma multifacetária, de forma individual, de forma a que atenda a minha e a sua necessidade dentro da especialidade, dentro das diferenças, das particularidades que nós enfrentamos. Nós podemos extrair, portanto, meus irmãos, dessa preciosa graça, segundo o texto base que nós adotamos para a nossa lição, nos mostra algumas belas lições. A primeira delas é a humildade. Vemos na vida do apóstolo Paulo um belo exemplo disso. Acompanhe comigo a leitura novamente do verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E Paulo fala acerca do que ele denomina de espinho na carne. Alguns pregam que esse espinho seria uma doença, há outros um desejo da parte de Paulo, que sempre pelo pecado, por alguma queda. Mas a melhor interpretação que nós encontramos disso tudo é que, de fato, havia um perseguidor, havia uma pessoa que perseguia Paulo, perseguia o ministério de Paulo duramente. Aqui nós vemos Paulo sofrendo oposição, ferrenha oposição. Mas essa oposição usada por Deus serve para ensinar Paulo acerca da humildade. E aí, irmãos, nós nos deparamos muitas vezes com injustiça que nos assola, com perseguidores que não se cansam, que nos acompanham durante toda a vida, que
insistem em nos atacar, em nos humilhar? Será que já clamamos a Deus pelo livramento? Se já clamamos a Deus pelo livramento, esse livramento não chegou, será que Deus não está nos ouvindo? A resposta vem desse verso 7. Vem pela vida do próprio apóstolo Paulo. A oposição e o sofrimento são usados por Deus para nos ensinar acerca da humildade. Deus sabia muito bem que o belo ministério de Paulo, na implantação de igrejas, em divulgação do evangelho, essa fé robusta, forte de Paulo, através da sua vida, gerando transformação de vida de muitos. Deus sabia que ele poderia se exaltar, que ele poderia se vangloriar pelos seus resultados. Portanto, Deus permite a oposição, Deus permite esse espinho na carne, esse opositor ferrenho, incansável na vida de Paulo. Para quê? Para trabalhar a sua humildade. Quanto mais humilde foi Paulo, mais frutos foram gerados através da sua vida. Por isso, Deus tinha um ministério maravilhoso na vida de Paulo, para tanto era necessário tratar a sua humildade. Segunda lição que a gente extrai desse texto é que graça também nos revela dependência. Temos dependência de buscar pessoas para resolver nossas mágoas, mas Deus deve ser buscado primeiramente. Acompanhe comigo o verso 8. Por causa disso, ou seja, por causa do espinho na carne que Satanás havia implantado, né, através de um duro e ferrenho opositor de Paulo, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo então fala que ora a Deus. Paulo então clama a Deus por 3 vezes para que afastasse esse opositor de sua vida, que o fazia constantemente amargurar-se, sofrer pelas ferrenhas perseguições. Mas Deus ouve a sua oração, mas não o livra. Para quê? Para revelar que é necessário buscarmos e vivermos em dependência constante de Deus. Paulo vê a resposta de Deus, não atendendo ao seu pedido, mas atendendo à necessidade de tratar a sua vida, de revelar a necessidade de que a graça do Senhor é suficiente. E isso nos leva à terceira lição. Em resposta a essa oração do verso 8, Deus fala com Paulo. Paulo revela isso, Deus fala comigo, Deus me responde, dizendo que a sua graça me é suficiente para superar a provação. Acompanhe comigo no verso 9, como Paulo nos revela esse aprendizado. Então ele me disse: a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta, meu irmão, minha irmã. Se você está passando por dificuldade, por provação, saiba, só é possível superá-la com o nosso Deus. E a graça do Senhor, que se renova sobre as nossas vidas a cada dia, é mais do que suficiente para superarmos essa provação. Prova disso, meu irmão, é que você está aqui acompanhando essa lição. Prova disso é que você encontrou forças para buscar a palavra do Senhor. Isso é graça. A sede que temos pela palavra do Senhor, a vontade que temos de congregar com os santos, a vontade que temos de cultuar a Deus, de fazer as coisas certas, de acreditar no novo dia. Isso tudo vem do Senhor através da sua graça. É favor imerecido. Afinal, nós viemos do pecado. O pecado seria a nossa condenação de morte. Mas em Cristo Jesus, alcançamos graça superabundante, suficiente e poderosa. Portanto, esses ensinamentos nos levam à quarta lição: o poder. O sofrimento revela ao homem a sua fraqueza, mas revela o grande poder de Deus. O verso 9, a parte B, vai nos dizer justamente isso. A minha graça te basta por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É na fraqueza,
É no enfrentar as minhas limitações que eu vejo o poder de Deus, me renovando, me encorajando, me fortalecendo para o próximo dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque não obstante a sua grandeza, o teu poder, esse Deus é também gracioso. Ele é misericordioso e amoroso. Ele se inclina em nosso favor. Está constantemente, diariamente, a todo instante, nos acompanhando em todas as nossas situações. Não nos deixe esmorecer. Quanto mais juntos, mais aos pés dele estivermos, mais fortalecidos seremos. Porque é diante da nossa fraqueza que o poder de Deus se revela a todos nós, sem distinção. Nós somos abençoados, nós somos eleitos por essa graça superabundante. Ela veio sobre nós não pelas nossas boas ações, não pelas nossas boas obras, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. É favor imerecido a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Por isso, louvemos ao Senhor. Concluindo, ao contrário do que muito se ouve, graça não é sinônimo de vida longe de dificuldades. O evangelho da prosperidade, inclusive, tem contribuído muito para esse erro. É verdade, experimentamos momentos de bonança, experimentamos momentos de felicidade. Isso é graça do Senhor, porque nós não merecemos nada disso. Mas graça também é o cuidado de Deus e mais é esse favor do Senhor que nos renova diante das dificuldades. Paulo nos mostra no verso 10 que é justamente nas situações de fraqueza, de injúrias, de necessidade, de perseguições, de angústias, por amor de Cristo, é que somos fortes através da graça de Deus. Através desse amor de Cristo que nos alcançou, Deus nos fortalece pela tua graça. Deus nos dá condições de superarmos as adversidades. Portanto, quanto menos dependentes de nossa força humana, mais da graça de Deus que nos sustenta e nos capacita a abençoar outros. Recebemos da parte de Deus essa graça superabundante. E o que nos cabe é levá-la àqueles que necessitam. Somos abençoados para sermos abençoadores. É isso que a igreja necessita fazer em tempos difíceis como os que estamos vivendo. Louvemos ao Senhor, porque o Senhor nos alcança com poder e graça superabundante em todas as situações da nossa vida. O Senhor é maravilhoso, meu irmão. Alegre-se na presença de Deus. No Senhor nós podemos todas as coisas. Nele encontramos graça suficiente para continuarmos a navegar por toda a vida, independentemente das tempestades que enfrentaremos. Feche teus olhos. Vamos encerrar esse momento colocando-nos na presença do nosso Deus e clamando pela sua maravilhosa graça. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de cada um de nós. Te louvamos, Pai, por esse momento que pudemos aprender mais da tua maravilhosa palavra. Como é bom, Senhor Deus, saber que não obstante as nossas necessidades, as nossas lutas, a tua graça é sempre permanente nas nossas vidas. Embora também ela o seja sobre os incrédulos, a nós, povo eleito, o Senhor tem porção redobrada. Essa graça que nos faz olhar para a adversidade, não como dura pena por um ato que nós de repente fizemos, mas pelo contrário, olhamos para a adversidade como demonstração de amor do Senhor para conosco, sabendo que através desses momentos de dificuldade o Senhor trabalha as nossas vidas, o Senhor nos molda o caráter para que possamos ser bênção aqui na terra enquanto cumprimos o nosso ministério e, acima de tudo, para que nos preparemos não para essa vida terrena, passageira, mas para o que haveremos de receber na eternidade com o Senhor, através do sacrifício redentor de Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso e pedimos
Que o Senhor continue realizando a boa obra nas nossas vidas, nos capacitando para o ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. Que nós possamos usar com responsabilidade o dom que recebemos do Senhor para abençoarmos, para agraciarmos aqueles que necessitam e esperam a intervenção do teu povo. Assim nós oramos, agradecemos por esse dia, abençoe o nosso domingo, esteja com cada um de nós ao longo desse dia, ao longo da semana, ao culto, logo mais à noite, esteja com cada um de nós, Pai. Seja com cada um de nós, nos fortalecendo, nos renovando hoje e sempre. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tenham todos um bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado.